Pessoal, esse é o curso online, né? Plataforma, na verdade, do curso do professor Vinícius, o pré-edital da prefeitura, ok? Estou logado na plataforma e vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui nós temos do lado esquerdo as pastas, né? Os, os módulos, boas-vindas, técnicas de estudo, bibliografia. Temos legislação em documentos federais, legislação em documentos municipais. Aqui vão ser inseridos nesse último módulo, módulo 5, a BNCC, os cadernos, né, que são o carro-chefe, tá, desse concurso. O Vinícius vai inserir, né, neste módulo. Por enquanto ele está colocando as aulas, tá? Lembrando que o curso ele é um pré-edital, ainda não há o edital, e o professor já está se antecipando às leis. Nós vamos fazer aqui uma demonstração. Quem tem o curso já tem essa imagem, né, vai ver isso aqui. E vamos à primeira aula. Então aqui você tem os módulos, você vai clicar no mais, tá? Eu vou escolher aqui o módulo bibliografia. Eu vou bater nessa primeira aula, parte 1, tem parte 2, afetividade na escola, alternativas teóricas e práticas. Você vai dar um play e a aula vai abrir. Fala galera, tudo bem? Beleza? Nós vamos estudar aqui, ó, afetividade na escola, ok? Livro muito legal, bastante coisa pra gente ver e nós vamos começar obviamente do começo. Vygotsky, as complexas relações entre cognição e afeto. Olha lá, Vygotsky, as complexas relações entre cognição e afeto. Tá? A gente vai começar aqui com esse tópico, Vygotsky, a perspectiva histórico-cultural das emoções. Então vejam, Vygotsky vai estudar essas complexas relações entre cognição e afeto. E ele parte das teorias existentes à sua época. E ele vai dizer que as teorias das emoções existentes naquela época eram teorias dualistas. Ou seja, eram teorias coerentes com a teoria cartesiana. Então, todas coerentes com a teoria cartesiana. Aí você lembra do René Descartes. Aquela diferenciação, né, entre... Vamos abrir aqui a parte 2, né? Só para vocês conhecerem como é que é a plataforma. Oi, gente, voltei. Domínios genéticos e o desenvolvimento da afetividade. 2 pontos aqui para nós começarmos a falar disso. Primeiro, a estrutura e os processos específicos da vida psíquica de um indivíduo não são universais. Então a gente sabe que o ser humano, tudo bem, do ponto de vista biológico, nós somos todos iguais. Todos iguais. Por isso que não deve haver diferenciação, por exemplo, de cor, enfim, raça, cor, etc. Somos todos iguais, do ponto de vista biológico. Mas, com culturas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de sentir diferentes, etc. Tá? Então, somos muito diferentes em outros aspectos. Um outro ponto é o seguinte: a análise genética permite compreender a origem e as transformações por que passaram as funções psicológicas e os vários fatores constitutivos do seu desenvolvimento. Aqui, hoje, no século XXI, você vai pensar em código genético, em mapear código genético. Vygotsky não tinha acesso a isso lá na sua época, não é? Então, nós não estamos falando de código genético. Nós vamos entender o seguinte: Vygotsky está preocupado em entender como que foi todo o processo de evolução do ser humano enquanto espécie, como que ocorre o processo de desenvolvimento enquanto sujeito que nasce, se desenvolve e morre, quais são as influências que nós sofremos dentro de uma vida social e cultural, tá? E entender que o ser humano passa por certos momentos, experiências que impactam a sua psique internamente, e isso é específico de cada ser humano. Então, quando nós falamos de análise genética, é nesse sentido. Tudo bem? Não é mapear o código genético do sujeito, de cada pessoa. Ainda, Pessoal, vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que vai ajudar bastante. Essa aqui, ó. Você clica nessa engrenagem
você vai poder acelerar o vídeo. Ó que legal, você vai acelerar o vídeo, o áudio, sem perder o conteúdo. Vou fazer isso, vou dar um play e vou fazer isso para que vocês possam ver. Ok? E também tem a qualidade de reprodução, né, do vídeo. Deixe na alto, porque a alto é o padrão de todos os computadores. Se você jogar para um pouquinho acima, vai exigir um pouco mais. Se o computador não tiver memória, enfim, pode ficar travando. Então deixa no alto. E aqui eu vou jogar para 1.25, depois eu vou jogar para 1.5, para vocês verem como que é legal. O comportamento e o funcionamento mental humano devem ser estudados em 4 diferentes planos genéticos: filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. Eu vou estudar acelerar isso com mais vocês, uma vez. fazer comentários sobre cada plano genético desse. Então, quando o Vygotsky fala de análise genética, na verdade, refere-se à filogênese, estudo da ontogênese, sociogênese e microgênese do ser humano. Sem a genética, gente, não dá para entender o funcionamento interno. Não dá. O legal é que você não perde o conteúdo, você acelera e ele vai que vai, sem perder o conteúdo, sem perder o que você está ouvindo, você está entendendo tudo. Vou acelerar mais um pouquinho. Para entender vamos dizer assim, a causa dos fenômenos psicológicos do ser humano. Para entender o ser humano, para entender a psicologia do ser humano, eu preciso fazer esse estudo genético. Ok? Fazer essa análise. O que é filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese, a gente vai fazer isso. Agora, então, filogênese. Filogênese, gente, relativa à história da espécie humana. Então, se você for estudar antropologia, por exemplo, se você for estudar antropologia, você vai entender toda a história do ser humano, toda a nossa história. Essa 2 fica muito acelerado, né? Então não é interessante. É interessante ficar nessa aqui, para quem quiser, é 1.5, tá? A 2 vezes aqui fica muito rápido. 1.5 seria o ideal. Vamos lá. Para de desenvolvimento enquanto espécie. Nós éramos, vamos dizer assim, caças, né? E nos tornamos caçadores. Pronto, aí então tá esse ser humano 1.5, que era ó que caça bacana. de outros predadores maiores e mais perigosos, ele, num cenário de muitas necessidades, de muita escassez, ele precisou evoluir, ele precisou se adaptar, ele precisou entender esse cenário, ele precisou construir instrumentos, ele precisou se desenvolver para não ser extinto. Aula concluída. Bem? Então isso faz parte da filogênese do ser humano. Nós temos também, vejamos lá, a ontogênese. Está relacionada à história do indivíduo, da espécie, do nascimento à morte. Então você, por exemplo, você nasce, de 0 a 1 ano você passa por uma série de aprendizagens, interações, desenvolvimento, na verdade interação, aprendizagem e desenvolvimento. Pessoal, vocês perceberam, né, a ferramenta de aceleração muito legal. Para quem acha que o professor fala muito devagar, coloca na 1.5. 1.5 é uma velocidade que dá para você entender legal, tá? E você pode colocar ao lado quando você concluir a aula concluída, tá? E pode assistir quantas vezes você quiser. Pode voltar nessa aula, pode ir para adiante. Qualquer módulo que você entrar, você clica, você vai adiante. As aulas são bem interativas, até porque aqui embaixo, na primeira aula, deixa eu colocar na primeira aula, ele vai colocar sempre um resumo, né? Aqui, ó, um resumo em PDF para você baixar para o seu computador. Sempre na parte 1, melhor dizendo, aula 1, parte 1, aula 1, parte 2, sempre na aula 1, parte 1. Tudo bem? Tá aí a plataforma apresentada para vocês. Aqui ainda vão entrar muitas aulas, principalmente os cadernos, né, BNCC. Preparem que aqui, ó, ainda está vazio. Ele ainda em breve, né, não colocou aula. Legislação já colocou bastante coisa, bibliografia também. Isso aqui são boas-vindas técnicas de estudo. Lembrando que você pode acessar também via aplicativo, sem precisar de internet. Tudo bem? Um abraço para vocês. Tá aí a plataforma do curso pré-edital da Prefeitura de São Paulo, Fundamental 1.